Prezados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Assir de Jerônimo Júnior, secretário de Cultura e Formação Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. E neste tempo de celebração pelo mês da Bíblia, nós vamos refletir a partir de uma mensagem da Palavra de Deus sobre a importância da Bíblia no nosso contexto missional. Eu quero falar com vocês sobre fortalecer a ação missionária da Igreja no contexto urbano. E o texto base que nós vamos utilizar está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 14 até 21. Eu convido a você a ler comigo esse trecho da Palavra de Deus que diz o seguinte: Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra, que é santa, que é eficaz, que alcança os nossos corações e transforma a nossa vida. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra e nos inspire em nossa jornada missionária. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele descreve, numa perspectiva de Lucas, o início do ministério de Jesus. Jesus é batizado no capítulo 3, no início do capítulo 4, ele é tentado por Satanás no deserto, e logo então, a partir do verso 14, nós temos o início do ministério urbano de Jesus. Exatamente por isso, esse texto ele é um paradigma para nós. Como Jesus começa o seu ministério? Quais as decisões ele toma nesse início ministerial? Quais as lições nós podemos aprender com o nosso mestre sobre como nós podemos fortalecer a nossa ação missionária como povo de Deus no contexto em que nós estamos? Diante disso, há belas e preciosas lições que nós podemos extrair. O contexto, ele se dá nesse início ministerial de Jesus, quando ele vai para Nazaré, ele entra numa sinagoga e lá ele é chamado para ler, ele é reconhecido e chamado para ler uma porção profética para aquele momento, para aquele dia. Jesus lê, conforme consta aqui no versículo 18 e 19 de Lucas 4, uma porção do profeta Isaías que está no capítulo 61. E a partir disso, ele nos traz algumas reflexões, alertando aquele povo que ouvia na comunidade, na sinagoga daquele tempo, a sua leitura e a sua explicação. Há preciosas lições, repito, que podem servir para a nossa caminhada. Bom, de início, nós podemos olhar para o lugar. Nós olhamos aqui para o versículo 14, que diz que Jesus voltou para a Galiléia. No versículo 16, diz que ele foi para Nazaré. A primeira lição a ser aprendida com Jesus é que a missão deve ser realizada em todos os lugares. Essa perspectiva é reiterada pelo evangelista Mateus no capítulo 9, versículo 35, que diz que Jesus percorria as cidades, percorria as vilas. Jesus
tinha um ministério dinâmico, itinerante. Jesus não estava parado no templo. Infelizmente, há uma perspectiva de que a religião se dá dentro de um local, dentro de um espaço. E veja, o templo, a igreja, tem a sua importância e a sua necessidade. Mas a verdade é que nós aprendemos com Jesus a não ficarmos parados em um só lugar. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Nós precisamos ir da mesma forma como Jesus foi. E é interessante notar que Jesus ele está saindo do lugar sagrado de Jerusalém, a cidade do templo. Jesus também não priorizou Roma, a capital do império, mas Jesus foi para a Galileia dos gentios, a Galileia daquela gentinha que era menosprezada por muitos de Judá, por muitos de Jerusalém. Jesus, diz o verso 16, foi para Nazaré, uma pequena cidade, talvez um vilarejo com suas 200, 300 pessoas que moravam na região. Isso quer dizer que Jesus vai nos lugares onde as pessoas estão. Essa é a nossa missão. Nós até podemos nos reunir dentro de um ambiente de um templo, num culto, num momento de celebração da comunidade, do povo de Deus, onde há louvor, onde há pregação, mas a igreja é chamada a ouvir a palavra de Deus e partir para o mundo. Nós precisamos realizar a missão de Deus em todos os lugares possíveis. A pergunta é: onde nós precisamos ir hoje? Onde você precisa ir hoje? Onde você precisa realizar a missão que Deus está te dando? O mundo precisa de pessoas que ouçam e obedeçam à voz de Deus, que os envia para a missão. Jesus diz lá em João, no capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Há vários lugares do nosso mundo, do nosso país, na nossa cidade, que precisam que você chegue lá com a palavra de Deus para cumprir aquilo que Ele mesmo designou. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto é o que está no versículo 17. Diz o texto: então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Nós aprendemos que há um fundamento para a missão. A missão, ela está baseada, fundamentada na palavra de Deus. Eu não sou contra estratégias, planejamentos, eu creio que nós precisamos dessas ferramentas. Mas nós precisamos lembrar que essas ferramentas, elas são secundárias. Elas servem ao propósito, elas não são o propósito principal. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus que é o nosso referencial de missão. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Lucas está descrevendo exatamente isso. Jesus, no início do seu ministério, ele começa olhando o que está escrito. Ele mostra que aquilo que estava escrito, Isaías capítulo 61, é o seu referencial missional. É assim que nós trilhamos a nossa jornada. Ainda que tenhamos aspectos positivos que possamos compreender, pesquisas que podemos e devemos fazer sobre o campo, sobre a realidade, entender o mundo de hoje, nós não podemos esquecer que o nosso alicerce está aqui, é na palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. Jesus tem a palavra de Deus como referencial, como inspiração, como motivação, como direção para a sua jornada. Ele não veio inventar nada, ele veio cumprir o que estava escrito. E no versículo 21 ele diz: hoje se cumpre a Escritura. A Escritura, ela se cumpre quando nós realizamos a missão de acordo com aquilo que Deus disse. Por isso eu quero te desafiar que a palavra de Deus seja a sua inspiração. Eu não devo buscar estratégias? Deve. Não devo buscar métodos?
pode até utilizá-los, mas não se esqueça que o seu fundamento está na palavra de Deus. Veja, a Bíblia diz que Jesus é a palavra encarnada. João capítulo 1, ele é o verbo que se encarnou, ele é a palavra que veio ao nosso encontro. Em tese, Jesus não precisava da palavra, porque as Escrituras apontam para ele, as Escrituras convergem para ele, mas Jesus decide em sua jornada ministerial como um homem iniciar com base na palavra de Deus. Isso é um paradigma para nós, é um paradigma para a igreja desse tempo. Nós precisamos resgatar a biblicidade na nossa ação evangelística e missionária. E Jesus nos ensina isso com muita clareza. Olhamos para a palavra de Deus e deixamos ela nos orientar e nos levar aonde Deus quer. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é um destaque que o evangelista Lucas dá. Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Ele é um dos autores do Novo Testamento, aliás, o autor do Novo Testamento, que mais dá ênfase à ação do Espírito. E se nós olharmos dentro do contexto geral, no capítulo 3, no versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba. No capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, ele está cheio e ele é guiado pelo Espírito. No versículo 14 diz: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Versículo 18, que nós lemos, citando o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e depois diz: hoje está se cumprindo. Então o Espírito do Senhor está de fato sobre ele. E nós aprendemos isso. Atos 10, 38, Jesus ungiu, o Espírito Santo ungiu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, capacitou ele para cumprir a sua missão enquanto um homem que estava entre nós, realizando o projeto de Deus. A terceira lição que eu aprendo é que para realizarmos uma missão em todos os lugares, fundamentada na palavra, nós precisamos ser guiados, capacitados pelo Espírito Santo. Jesus, no poder do Espírito, começa a sua missão. O Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que está entre nós. É Deus conosco hoje. Ele está aqui. Então nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado na nossa ação missional para que não venhamos substituir as estratégias pela capacitação. Repito o que já disse, nós precisamos de estratégias, métodos ajudam, mas não podemos substituir aquilo que é indispensável. A verdade é que nós precisamos de Deus na nossa jornada. Para cumprirmos a missão, nós precisamos estar alicerçados, conduzidos. Veja, Jesus era Deus tanto quanto o Espírito Santo. Ele não perdeu a sua deidade, ele continua sendo Deus, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Ainda assim, enquanto homem, o texto bíblico, ele reitera que Jesus está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, no poder do Espírito, o Espírito está sobre ele. A minha pergunta é: como nós poderíamos realizar a missão que Deus nos deu sem o Espírito Santo? Eu respondo isso para você: é impossível. Nós precisamos da orientação, da presença, da direção. Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos conduzir a nossa jornada fortalecida pela presença do Espírito. O tema desta palestra aqui é fortalecendo. O verdadeiro fortalecimento está na dependência de Deus, por meio do seu Espírito, que atua em nós, que está em nós e que nos leva para a missão. Quando Jesus encaminha os discípulos para a missão, em João capítulo 20, em Atos capítulo 1, nós percebemos que é o Espírito que está agindo também. O texto de João diz: soprou-lhe sobre eles o Espírito. Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo para que possamos cumprir de verdade a missão que Deus nos deu. Em quarto lugar,
Esse texto, ele mostra o alvo da missão. O versículo 18, que é uma releitura, na verdade é uma citação direta de Isaías 61, há a descrição de alguns necessitados. Veja, o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Evangelizar pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. A verdade é que a única resposta para o mundo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme manifestado a nós por meio da palavra de Deus. A resposta para o mundo está aqui, é a palavra de Deus. A resposta para o mundo, o caos do mundo, o mal que há, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outra esperança. E nós precisamos entender que a nossa missão, inspirada pelo Espírito, firmada na palavra, realizada em todos os lugares, encontrará pessoas que estão exatamente nessas condições. Não é que a palavra de Deus se limita aos pobres, é que dentro desse contexto social e religioso do tempo de Jesus, muitas vezes os ricos, os poderosos, os mais abastados dominavam a religião. Dentro da classe sacerdotal havia isso, e parece que o pobre ele era excluído, o pobre era abandonado. Por isso Lucas vai descrever um ministério de Jesus que vai ao encontro dos carentes, dos pobres, dos necessitados. Então, o que eu quero dizer é que os necessitados estão, claro, também entre os ricos, também entre as pessoas que têm boa condição intelectual. Essas pessoas também precisam do Evangelho. Nós aprendemos que Jesus vai atrás de pessoas influentes do seu tempo, como Nicodemos, José de Arimateia, entre outros. Mulheres ricas, abastadas, que sustentavam o ministério de Jesus. Então o Evangelho alcança essas pessoas, mas o Evangelho também alcança aqueles que estão excluídos, à margem da sociedade. Os pobres precisam do Evangelho. Aqueles que estão vivendo num cativeiro, um cativeiro emocional, um cativeiro pessoal, pessoas que estão presas num vício, num comportamento, numa realidade destruidora. A missão é para aqueles que estão vivendo uma opressão. Nós vivemos um tempo em que a opressão social, a opressão emocional domina a vida das pessoas. E o Evangelho é essa resposta. Ele veio trazer liberdade a oprimidos, libertação a cativos. A palavra de Deus é para os cegos. Aqui nós temos apenas a expressão cegos, mas olhando a partir de uma teologia bíblica mais ampla, a palavra de Deus é para o cego, é para o surdo, é para todos os que têm algum tipo de necessidade. O alvo da missão é esse, é alcançar a todas as pessoas. Nós precisamos de um evangelho que alcance a todas as pessoas. Onde Deus quer te levar? A quem Ele quer te levar? Qual pessoa que está no seu caminho, que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa receber uma Bíblia de presente? Qual pessoa que precisa ser tocada pelo Evangelho? Deus está nos levando para alcançar essas pessoas onde elas estiverem, e a todas as pessoas. Deus quer te usar para isso. Em quinto e último lugar, eu aprendo com Jesus que Ele é a nossa referência. O ser humano gosta de copiar. Nós vivemos hoje uma ditadura da idolatria. Nós vivemos uma necessidade de ter celebridades. Essa é a natureza humana, essa é a realidade. E às vezes nós procuramos modelos externos. Eu não estou dizendo que ter modelo seja ruim. Eu acho que em alguns momentos é bom. Eu aprendi boas coisas com os meus pais, eu já aprendi boas coisas com bons amigos, eu já aprendi boas coisas com líderes que me conduziram a Jesus, pastores, líderes de ministérios. Isso é importante também.
Mas nós temos um grande modelo, nós temos um paradigma, alguém que mostra para a gente como realizar a missão, que começa mostrando isso, que vai ao encontro das pessoas onde elas estão, que se firma na palavra de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo, que alcança todas as pessoas e que tem um modelo. Esse modelo se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso paradigma. Ele é essa pessoa que vai nos contextos urbanos. Ele é essa pessoa e essa mensagem que alcança de forma plena o indivíduo. Ele é essa pessoa que, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, transforma a vida humana. Jesus é a pessoa, Jesus é a mensagem, Jesus é o Evangelho, Jesus é a palavra, Jesus é o centro, Jesus é o referencial para a nossa vida. Se nós quisermos fortalecer a nossa caminhada missional, nós precisamos olhar para Jesus, como nos lembra o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu até posso olhar para modelos humanos, eu até posso aprender com alguma pessoa, mas o meu modelo, a minha imitação, em primeiro lugar, vem de Jesus Cristo. E Jesus é esse alguém que vive o Evangelho, que prega o Evangelho e que é o Evangelho. Ele é a encarnação dessa verdade de Deus. A sua obra na cruz mudou a realidade humana. A sua obra transformou a história entre antes e depois dele. E é por isso que nós precisamos olhar para Jesus. A palavra de Deus nos apresenta esse modelo. Você pode aprender com a palavra de Deus como realizar a sua missão, como viver essa missão no dia após dia. Nós podemos aprender muito com Jesus e com a sua palavra. E assim nós vamos fortalecer a nossa caminhada. Há muito a que se fazer. O desafio está aí. O mundo precisa dessa palavra. O mundo precisa do Evangelho. O mundo precisa de Jesus. E Deus confiou a nós, ao seu povo, à sua igreja, de forma privilegiada, essa responsabilidade de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eu concluo dizendo que nós precisamos ter sensibilidade para ir onde Jesus quer, no contexto urbano, onde nós estamos, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso país, ou talvez em outros lugares, mas nós precisamos ir. Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Não podemos perder isso de vista. Nós precisamos da capacitação extraordinária do Espírito Santo. Nós precisamos estar comprometidos com as pessoas, os cegos, os surdos, os homens, as mulheres, os idosos, as crianças, os pobres, os ricos, os intelectuais, os analfabetos. Nós precisamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E nós fazemos isso sob o modelo de Jesus, Ele mesmo, que é a razão primeira e última de todas as coisas, que é o centro para o qual a palavra de Deus converge. Ele mesmo, que é uma pessoa, que é uma mensagem e que é a única salvação para o mundo. Que a nossa missão seja realizada deste modo, para a glória de Deus e para o crescimento da igreja e para a salvação das pessoas. Que neste mês de celebração da palavra, nós possamos sempre lembrar disso e que Deus te abençoe cada dia mais nessa trajetória. Um abraço e até o nosso próximo encontro.